Olá, tudo bem? Eu sei que está. E eu quero com este vídeo, de uma vez por todas, resolver todos os problemas quando o assunto for acentuação. Você nunca mais errará. Porque o que o pessoal fica fazendo por aí é encher de regras. Quem vai decorar tudo a regra? O aluno que precisa estudar para o vestibular, para o Enem, inúmeras matérias na mente de cada indivíduo, ficar gravando regras. É claro, gravar um pouco também é bom. Se você ficar com dificuldade, é porque você não está raciocinando. Você precisa gravar um mínimo de regras. Você não precisa gravar inúmeras regras. Eu vou mostrar que com o mínimo você consegue acertar todos os acentos da língua portuguesa. Bom, no vídeo anterior nós vimos a fonologia e lá estão os pré-requisitos, ou seja, você precisa saber o que é um ditongo, o que é um hiato, sabe, esse encontro de vogais, ou melhor, vogais e semivogais. Mas vamos lá, só para dar aí uma colher de chá para você que não viu o outro vídeo. O que é um ditongo? E por que eu tô fazendo? Por que eu estou falando isso? Porque eu falarei neste vídeo de ditongo, de hiato e algumas regrinhas. Então você precisa saber o que é um ditongo. Ditongo, de maneira geral, eu poderia falar que é um encontro de vogais, mas não é bem uma vogal. É que assim, quando você na mesma sílaba encontrar duas vogais, aparentemente, a mais forte será chamada de vogal, a mais fraca será uma semivogal. Mas para ficar fácil e para que possamos entender a acentuação, duas vogais na mesma sílaba, ditongo. A palavra pai eu não consigo separar, é um monossílabo, é um vocábulo monossílabo. Eu não falo pai, é pai, é mãe. Então eu tenho duas vogais, digamos assim. Se você não viu o vídeo de fonologia, estou simplificando aqui. Duas vogais na mesma sílaba. Ô professor, e se fossem três vogais? Eu tô falando vogal, você já sabe, né? Vogal e semivogal. Bom, aí seria um tritongo. Mas assim, o que precisamos entender agora? O ditongo e o hiato. Então, se no ditongo eu tenho duas vogais na mesma sílaba, no hiato eu não tenho semivogal. Aí sim são duas vogais. E por quê? Porque a vogal dentro de uma sílaba é a parte mais consistente quando o assunto é som. Ou seja, é a parte sonora significativa, consistente. Então toda sílaba tem apenas uma vogal. Ué, mas e se eu tiver duas vogais? É que aí a mais fraca será a semivogal. Ou as mais fracas serão as semivogais. Então, na palavra pai eu tenho aí ditongo. Mas na palavra saúde eu não tenho mais um ditongo. Eu tenho agora um hiato, porque estão em sílabas separadas. Sa-u-de. O A e o U estão em sílabas separadas. Eu não falo saúde, eu falo saúde. Mas eu não falo pai, eu falo pai. Então, pai, ai, ditongo, saúde, hiato. Beleza? E mais um pré-requisito aí, eu digo assim, o último, vamos lá. Olha só, você precisa saber, eu acho que é até mais fácil agora, você precisa saber o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona e o que é uma proparoxítona. Vamos imaginar a palavra computador. Ô professor, quantas sílabas eu tenho aí? Vamos lá. Computador, 4 sílabas. Para nós, quando o tema é acentuação, o que importa são as 3 últimas de todas as palavras. Ô professor, e se a palavra tiver uma só? Tá, aí é uma só. E se a palavra apresentar 2 sílabas? Tá. Então você analisará as 2 sílabas. Se a palavra for muito grande, aí você só ficará com as 3 últimas, certo? Muito bem. Computador. Computador. Imagine assim, ó, o seu amigo se chama Computador. Imagine você na frente da casa dele e você precisa chamá-lo. Vamos lá.
Como que eu falaria? O computador. Não. O computador. Não. O computador. Não. O computador. Computador. Então a última sílaba é a mais forte. Quando a última sílaba for a mais forte, o nome será oxítona. Quando a penúltima for a mais forte, o nome será paroxítona. Quando a antepenúltima for a mais forte, proparoxítona. Quer um exemplo? Repare na palavra oxítona. Oxítona. A palavra oxítona é uma proparoxítona. Se a pronúncia de computador fosse computador, aí teríamos uma paroxítona. Ó, computador. É a penúltima, paroxítona. Se a pronúncia correta da palavra computador fosse computador, veja, o dor já é fraco lá no fim, o tá ficou fraco também, o pu ficou forte. Então teríamos uma proparoxítona, certo? Vamos lá então. Computador, oxítona. Computador, paroxítona. Computador, proparoxítona. Última sílaba, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Qualquer palavra com mais de uma sílaba. Repare que se a palavra tem então duas sílabas, é impossível que ela seja classificada como uma proparoxítona. Vamos lá. Celular. Eu falo celular. Não. Celular. Não. Celular. Então é oxítona. Adesivo. Paroxítona. Parede. Paroxítona. Árvore. Proparoxítona. Gráfica. Proparoxítona. Eu acho que isso é mais tranquilo. Vamos então entrar na aula. Vamos lá, né? Há um pessoal que quando começa a estudar também começa a afirmar que não sabe acentuar as palavras, que pesquisadores ficam inventando as regrinhas só para dificultar. A maioria dos vocábulos da nossa língua portuguesa não apresenta acento gráfico. Em torno de 80%. Sabe, a maioria não tem acento. Dessa forma, o acento existe para marcar o inesperado. São 20% só. Então assim, ó, quando a aula é a respeito da acentuação, eu costumo dividir em dois grupos. Eu, tá? Tô falando os outros. Eu. As regras básicas e as regras complementares. Quais são as regras básicas? As regras das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. E quais... Opa, estalou o dedo, hein? Nossa. E quais são as regras complementares? As regras do ditongo aberto, do hiato, do acento diferencial, mas que não é o caso abordar aqui, porque envolve o novo acordo ortográfico, que também não é mais novo. A diferença de singular e do plural com os verbos ter e vir e derivados, e veremos neste vídeo. Agora, antes das regras básicas, eu quero que vocês raciocinem. Há uma lógica interna que não sei por que uma galera fica estudando uma pancada de regras. Não precisa, não precisa. Eu mato uma pancada de regras com um raciocínio básico, um pensamento básico. Vamos lá então. Nós temos as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Olha só. Eu elimino as proparoxítonas, tá? Ah, professor, tem exceção? Não, não tem exceção. Anote aí. Todas as palavras proparoxítonas, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, se você sabe classificar uma palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, você nunca mais errará uma palavra proparoxítona. Sabe por quê? Porque todas são acentuadas. Repare, por exemplo, antipático, pático. É a antepenúltima, acento. Límpido, límpido. Antepenúltima, acento. Pêndulo, 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 pêndulo.
Proparoxítona, acento. Autêntico, têntico. Proparoxítona, acento. Último, último. Acho que já deu, né? Proparoxítona, acento. Agora, repare bem. Eu não falei que o acento é só para marcar o inesperado, só a minoria? Então pronto. A maior parte das nossas palavras são paroxítonas terminadas em A, E, O, em e an, no singular ou no plural. Ou seja, a, as, es, o, os, em, ens. O an é quando o verbo está conjugado, né? Compram, percebam, analisam. Acabou, gente, acabou. Olha só, se eu tenho então a maior parte sendo paroxítona com o final a, e, o, em, no singular ou no plural, eu só vou acentuar quando for uma paroxítona que não se encaixa aí. Vamos analisar então, olha só. Batata, paroxítona, final A. Não leva acento porque está na maioria, né? Final A, final E, final O, final em. Batata, batatas. Final A, não tem acento. Olha só. Serpente, paroxítona, final E. Não deu certo de novo. Bolo, não deu, final O. Paroxítona final O, não deu. Nuvem, não deu. Paroxítona final em, não deu. O acento então servirá para as paroxítonas estranhas, para aquelas que fugirem dessa regrinha, desse padrão, desse comum. Vamos lá, ó. Lápis, né? Final is, é estranha, né? Vírus, final us, não é o comum. Álbum, final também não é o comum. Táxi, final i, também não é o comum. Então chega, gente, acabou. As paroxítonas que terminarem em A ou as, singular ou plural, então A, E, O, em, não serão acentuadas. E se as paroxítonas que terminarem em A, E, O, em, seguido não de S, não são acentuadas, é porque as oxítonas são acentuadas só. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona acentuada. Já que as paroxítonas não são, as oxítonas serão. Olha só. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Proparoxítona, todas são acentuadas. Não tem exceção. As paroxítonas com os finais A, E, O, em, seguido não de S, não serão acentuadas. Se não se encaixarem aqui, então serão. É tranquilo. Se as paroxítonas com os finais A, E, O, em não são acentuadas, é porque as oxítonas são acentuadas. Acabou, gente. Oxítonas. Quando vamos acentuar? Olha só. Quando vamos acentuar? Última vez. Oxítonas. Final A. É o final da palavra, né? Final A, E, O, em, singular ou plural. Exemplo. Sofá. Final A. Tem acento. Café. Final E. Tem acento. Beleza, né? Se as oxítonas são acentuadas com os finais A, E, O, em, seguido não de S, as paroxítonas não são. Então, você só vai acentuar uma oxítona com final A, E, O, em, singular ou plural. Ou seja, você só vai acentuar uma paroxítona se não tiver o final que se encaixa na regra das oxítonas. Resumindo a última vez, o que você precisa gravar? A, E, O, em. Ou seja, se terminar assim, oxítona, acento. Se terminar assim, paroxítona, não leva acento. Se eu não devo acentuar uma paroxítona com o final A, E, O, em, singular ou plural, então eu devo acentuar uma oxítona com final A, E, O, em, singular ou plural. Sofá, oxítona, final A, enquadrou. Bola, final A, mas agora é paroxítona. Então com final A eu acentuo na oxítona. E bola é paroxítona, final A, se já leva o acento lá na oxítona, não levará acento na paroxítona.
Acho que fechamos o primeiro grupo. Mas calma aí, vamos testar, vamos ver se você pegou mesmo. A palavra é funil. Funil, final il. O primeiro passo é sempre classificar a palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então vamos lá. A palavra é funil. É uma oxítona ou uma paroxítona? Eu falo funil. Não, eu falo funil. Funil, o funil. Nil, então é uma oxítona, ou seja, oxítona. Eu vejo lá, A, E, O, N. Não encaixa. Então, não encaixa, não tem acento. Funil, não tem acento. Mas eu pego uma outra palavra com final il também. Só que agora, em vez de ser oxítona, é paroxítona. Se oxítona, esse final il, não foi acentuada a palavra, agora na paroxítona, sim, será acentuada. Vamos lá, então. Fútil. Eu não falo fútil, ele é uma pessoa fútil, ele é uma pessoa fútil, fútil. Então agora é final il, mas é uma paroxítona. Se eu não acentuei lá final il na oxítona, então na paroxítona, acento. Acho que beleza já, né? Nossa! Se a oxítona terminada em certa letra é acentuada, a paroxítona com a mesma terminação não será. É simples. Vamos então às regras complementares. A regra das palavras com apenas uma sílaba. As palavras monossílabas, os vocábulos monossílabos. E aí você precisa se lembrar das oxítonas. Olha só, final A, E, O, EN. Singular ou plural. Oxítonas. Nas palavras monossílabas, você só elimina o EN. Ou seja, final A, final E, final O. Exemplos aí. Lá, pé, fé. O detalhe aqui é que precisa ser uma monossílaba tônica, forte. Ou seja, não pode ser um artigo, nem um pronome, nem os conectivos, conjunção ou preposição. Se não for um artigo, um pronome, uma conjunção ou uma preposição, já pode enquadrar aí no monossílabo tônico. Quando eu falo, por exemplo, ele está na sala. Na é uma palavra monossílaba, na. Mas é a soma da preposição em com o artigo a. Então, preposição, artigo, não é um monossílabo tônico, não é um vocábulo tônico. Então não vai acento. Outra regrinha aí, vamos lá. A regrinha que diz: os ditongos abertos só serão acentuados quando a palavra for uma palavra oxítona. O novo acordo mudou isso, né? Mas agora então só quando for uma palavra oxítona. Como assim ditongo aberto? El, ei, oi. Ditongo aberto. Ditongo fechado seria eu, oi, ei. Ditongo aberto, el. Ditongo fechado, eu. Ditongo aberto, oi. Ditongo fechado, oi. Certo? Então, ditongo aberto. E quais são? El, oi, ei. Só quando estiverem em uma palavra classificada como oxítona. Ó, por exemplo, herói, oi, el, ei, herói. Herói é a palavra oxítona. Mas se eu digo, por exemplo, jiboia, já é uma palavra paroxítona. Perceberam? Esses ditongos precisam estar no final da palavra. Herói, chapéu, ideia. Já não deu. Outra regrinha. As vogais I e U só serão acentuadas quando estiverem sozinhas na sílaba. Exemplo, ó. Caído. Eu não falo caído. Havia caído. Havia caído. Então não é um ditongo caído, não, é caído. Hiato, duas vogais em sílabas separadas. Exemplo, olha só. Graúdo, eu não falo graudo. Graúdo, ó. Saúde, o U está sozinho na sílaba, né? Gaúcho, o U está sozinho na sílaba. Se fosse gaúcho, aí seria um ditongo, não estaria sozinho. Então precisa estar sozinho na sílaba. O I precisa estar sozinho, o U também. Mas assim, ó, se na sílaba anterior vocês encontrarem um ditongo, mesmo que o U esteja sozinho ou que o I esteja sozinho, aí você não pode acentuar. Olha só, na palavra feiura, feiura, fei, ei, u. Ei é um ditongo que está antes. Então, quando antes aparecer um ditongo, você não pode acentuar. É uma regrinha à parte aí.
Outra regrinha à parte o caso do hiato tem algumas peculiaridades. Então você não pode acentuar, mesmo que esteja sozinho na sílaba, o i ou o, você não pode acentuar se antes aparecer aí um ditongo e se depois aparecer o NH. Por exemplo, tainha, ó, tai, está sozinho na sílaba, mas depois é o NH, dá uma nasalizada, então não tem acento também, tainha. Olha só, rainha não leva um acento. Uma análise legal é com a duplinha juiz e juíza. Olha só, juiz. O juiz não tem acento, porque o i não está sozinho na sílaba. O i está com o z, juiz. Precisa estar sozinho, é a regra. Agora, juíza tem acento. Não. Juíza tem acento porque o i agora está sozinho. Juíza. Em juiz, não. Juiz, o Z está ali. Em juiz, o Z não está. Então, juiz não tem acento. Juíza Tem acento? Para fechar aí as regras mais importantes, vamos fechar aí então com os verbos ter e vir. Esses verbos receberão um acento circunflexo, o chapeuzinho, para marcar o plural. Então eu digo, ele tem um carro. Não tem nenhum acento. Agora, se estiver no plural, sim, terá acento. Eles têm, com circunflexo, um carro. Agora, tome cuidado com os derivados desses dois verbos aí, tá? Vamos lá. Ele vem, não tem. Eles vêm, tem. Ele intervém. Veja que quando eu falo ter e vir, nós temos vocábulos monossílabos. Quando eu falo intervir, um verbo derivado do verbo vir, então nós já temos aí mais de uma sílaba, ou seja, entra na regra das oxítonas. Final em, né? Olha só então, ele intervém, tem acento. Eles intervêm, tem acento. Mas então como é que fica se os dois têm acento? É o seguinte, no singular você usará o acento agudo, o risquinho lá, né? E no plural você usará o acento circunflexo. Então no singular, o acento agudo. No plural, acento circunflexo. Quando for uma palavra derivada, porque quando você tiver só o ter ou vir, é monossílabo, não entra na regrinha. É só para marcar a mesma diferença entre singular e plural. Mas quando você tiver uma palavra derivada, vamos lá, uma palavra derivada agora do ter. Ele mantém, eles mantêm. Olha só, é final em, entra na regra das oxítonas, final a, e, o, em. Ele mantém, só que para marcar a diferença agora, você usa o acento agudo no singular e o acento circunflexo no plural. E assim, há uma outra regrinha aí, mas já pertence ao novo acordo ortográfico. E para fechar, vamos lá. Se você quiser treinar, é muito fácil. Escolha qualquer palavra, mesmo que ela não tenha acento, Por quê? Porque se você explicar a ausência do acento, é porque você aprendeu. Pegue, por exemplo, aí a palavra mesa. Bom, não dá para ser proparoxítona, porque são duas sílabas. Eu chamo mesa. O mesa... Não deu. O mesa. O me é forte. Então é uma paroxítona. Paroxítona com final A. Opa, final A, final E, final O, final em. Com esses finais, na paroxítona, não tem. Na oxítona, tem. Mas é paroxítona. Então, não tem. Desodorante. Paroxítona. Final E. Final E, quando for paroxítona, não tem. Quando for oxítona, tem. Mas é paroxítona, não tem. Parede, paroxítona, final E. Final A, final E, final O, final em, oxítona, tem. Paroxítona, não. É paroxítona, então, não tem. Repararam que a maioria, cortina, final A, não é oxítona, é paroxítona. Se é paroxítona, final A, não. Se fosse oxítona, aí teria o acento. Sofá. É final A, oxítona, aí tem o acento. Se a pronúncia correta fosse sofá, então seria paroxítona com final A e aí já não teríamos mais o acento. O que você precisa memorizar é apenas isso aqui, ó. A, E, O, em, singular ou plural. A, as, e, es, o, os, em, ens. Isso aqui sendo oxítona... Isso aqui sendo paroxítona... Valeu, galera!